Seja muito bem-vindo ao podcast Fala Logista da CDL de São José. Hoje a gente está falando do podcast diretamente de um evento Evolution 2025, um evento que a Influ CDL está promovendo com muita inspiração, inovação e novidades. E no podcast de hoje, eu estou aqui acompanhado com a Cíntia Pieri e o Lúcio, que também é diretor aqui na entidade. Eu quero passar para a Cíntia, ela se apresentar, e na sequência a gente vai apresentar o nosso convidado, que é muito especial, com bastante conteúdo rico, e vai valer a pena acompanhar esse podcast até o final, né, Cíntia? É isso aí. Então, estamos muito, muito felizes de estar aqui. O nosso Conecta 360 hoje já é uma realidade, né, Lúcio? Tanto que a gente... 2 anos aí nesse projeto, viu, Mauro? 2 anos que a gente está planejando e montando e, enfim, a gente hoje tem essa realidade que é o nosso Conecta 360. Então, muito feliz de estar com esse convidado especialíssimo aqui, que vai fechar o nosso evento e que vai nos abrilhantar aqui com muita experiência, muitas novidades, falando de varejo, que é o que, no fundo, é o que interessa, né? Então, contigo, Mauro Nomura, queremos muito te ouvir. Obrigado pelo convite, me sinto muito prestigiado aí para ser o primeiro evento aí, né? Muito sucesso aí ao evento de vocês e para ver como nos bastidores dá trabalho, né? Fazer as coisas, né? 2 anos remando, né? Construindo para conseguir botar de pé, né? Nada muito diferente do que os nossos negócios. E para mim, sempre um prazer muito grande estar falando aqui na minha terra, então eu tento aceitar a maioria dos convites aqui porque é um privilégio poder participar e contribuir aqui com a nossa bela Santa Catarina. Maravilha, cara. Pra gente é um prazer. Muito obrigado por estar com a gente. É o primeiro evento de uma série que a gente está promovendo agora até o final do ano. Tem todo um calendário. O Evolution, ele foi muito bem pensado. Então, como a gente pode ver ali, a gente tem podcast, a gente tem ensaio fotográfico, a gente tem palestra. E a ideia é exatamente usar isso aqui como um instrumento para o associado, para o varejista, com essa pegada de traz aqui para dentro e vamos junto resolver as coisas aqui. Como é que a gente ajuda o varejista a sair do outro lado nesse mundo que a gente está vendo, a tecnologia atropelando todas as empresas, todas as pessoas. E muito nessa linha, como é que você enxerga esse momento do varejo, não só no Brasil, também mundo afora, o impacto da tecnologia, agora se fala muito de inteligência artificial também. Só um panorama, como é que você está enxergando tudo isso hoje? Eu acho que, antes de entrar nesse assunto, eu acho que o momento que vocês estão fazendo isso estava sendo muito oportuno, né? Porque o varejo, desde a pandemia, ele vem enfrentando aí uma disruptura de modelos e de desconstrução de modelos para construir novos muito grande. E a gente percebe que muitos varejistas querem fazer e às vezes não têm ou condições físicas ou condições de recursos, e vocês estão possibilitando aí o pequeno varejista conseguir realmente dar a oportunidade a eles a construírem algo, né? Não seja através da educação, do conhecimento, seja através da infraestrutura, que às vezes o pequeno varejista ele não tem. Eu posso falar isso porque eu vivi isso na pele. Eu tinha uma lojinha, até a gente ter uma infraestrutura que hoje muita coisa acontece, eu nem sei o que acontece, né? Que é um time que executa, mas eu vejo que esse papel do associativismo agora no varejo é muito importante. Então vocês estão no time assim, talvez perfeito, porque eu acredito que nesse momento de disruptura é o momento onde o dinheiro muda de mão, né? Não preciso ir muito longe, mas as notícias são públicas, mas quanta empresa aí listada com dor de barriga, né? Vamos falar aí Marisa, Casas Bahia, Americanas, enfim, uma série aí, tem de tonelada aí de gente. Então, a gente está falando em grandes corporações, né? Mas, com certeza, o pequeno varejista também está com uma série de dificuldades. Então, acho bastante oportuna essa iniciativa de vocês. Maravilha. Você consegue trazer para a gente, nessa tua perspectiva, recentemente a gente teve a NRF, né, que normalmente acaba sendo tendência, ou dita tendências, ou a gente também tem uma dificuldade de tropicalizar muita coisa que é apresentada no NRF. Como é que você enxerga isso no momento em que tudo que você comentou, mas a importância disso para o varejo brasileiro?
Então, eu vou já há alguns anos na NRF, se eu não me engano faz 10 anos que eu vou na NRF, devo ter ido umas 6, 7 por aí. E eu percebo, principalmente quando o pequeno e médio varejista vai para a NRF, fica uma coisa muito distante. Então parece que fica quase um filme de ficção científica, sabe? Ele olha lá assim, meu Deus, eu tenho que me aposentar, eu não consigo fazer nada disso, eu estou perdido, vou quebrar. E o que eu vejo com um pouquinho mais de bagagem agora? Eu acho que não adianta a gente colocar que uma tendência vai virar realidade do dia para a noite. Então, quando me perguntam assim, mas para que você vai na NRF? Um grande aprendizado que eu tive é o seguinte, nem tudo que é falado na NRF acontece. Então, vou dar um exemplo muito claro que é o do metaverso. Foi falado, morreu, né? Uhum. Mas tudo que acontece no varejo de novo foi falado na NRF. Então, um pouco também de a gente conseguir trazer para a nossa realidade e construir aos poucos. Então, eu vejo hoje a realidade do varejo brasileiro ainda um varejo muito analógico e já estão falando em inteligência artificial regenerativa. Então, a comparação que eu falo é mais ou menos o seguinte, o varejo brasileiro está andando de carroça e estão querendo que ele ande de disco voador sem fazer uma transição. E não é assim, né? Qualquer coisa no mundo vai precisar ter um estágio de transitório ali. Então, acho que agora muita gente já coletando dado, todo mundo já caiu a ficha de como coletar o dado. Para coletar o dado, você começa a automatizar para depois a inteligência artificial atuar. Então, acho que são processos, mas eu acho que é uma agenda que o varejista do pequeno ou grande ele tem que começar. E não é que seja algo muito novo. Por exemplo, dados. Cara, dados, como é que era há 20 anos atrás? Quando eu comecei, nossas vendedoras tinham no caderninho, ó. Essa aqui calça 35, ela trabalha no Tribunal de Contas, ela faz aniversário tal dia. Só que não era automatizado e não tinha uma inteligência artificial por trás, né? Então, só que a gente já fazia aquilo lá. Então agora é o quê? Como se atualizando de algumas coisas. Inclusive a inteligência artificial já tem há 30 anos. Uhum. Né? Então, eu acho que algumas coisas são novas, principalmente eu acho que alguns canais de venda aí mais novos, principalmente o WhatsApp, né? Nessa NRF falaram muito sobre o Conversation Commerce, né? Que é não só a humanização da tecnologia, que acaba sendo às vezes fria o relacionamento com o site, frio, às vezes o cliente como converte muito mais quando tem uma outra pessoa do outro lado. Então, são todas as agendas que eu acho que a gente até pode falar outras insights mais e tendência da NRF, mas são só um exemplo para criar uma conexão e não achar que está muito distante. Sabe? Quem escuta assim, um pós-NRF ou quem vai lá parece que assim, nossa, isso aqui é uma coisa de outro mundo que eu não vou conseguir fazer nunca. Mas não, acho que dá para ter o começo sim. Mas Mauro, aí eu fiquei te ouvindo aqui pensando, né? Eu acho que justamente esse é o nosso papel aqui enquanto associação, sabe? Tornar acessível aquele pequeno, porque de repente ele nem vai na NRF, nem sonha com isso, mas como que a gente traz não só esse conteúdo, mas de outras coisas que ele pode aplicar e que não são tão difíceis e fazer com que ele veja que é possível, né? Que tem tecnologias fáceis, que nem sempre é tão caro, né? Porque tem muito isso, tudo, tu falou aí, né? Isso aqui não é para mim, é um filme de ficção. Mas tem coisa que dá para fazer e eu acho que esse é o nosso grande papel aqui enquanto associação, sabe? Desmistificar isso e o nosso Conecta 360, ele tem esse objetivo, né? Dar acesso ao nosso associado e pegar na mão mesmo e ajudar nesse processo de transformação digital, sabe? Que não precisa ser tão dolorido, tão difícil se a gente estiver aí para poder apoiar, né? Eu vejo uma confusão mental que existe de que o empresário acha que inovação tem a ver com tecnologia. Mas não tem nada a ver com tecnologia. Talvez a maioria das vezes é através de tecnologia. E eu sou viciado por podcast. Eu treino praticamente todo dia e eu sempre estou escutando podcast. E hoje, no meu treino da manhã, eu escutei o podcast do Eduardo Terra e do Alberto Serrentino entrevistando o presidente da Cacau Show. Cacau Show. Esqueci o nome dele. E ele estava falando que ele ia sempre com os filhos para o Nanai, um hotel lá, lá no Nordeste, agora não sei qual cidade, e que sempre quando ele chegava lá, a esposa dele era recebida por um bolo, não sei o que, local lá, que ela gostava, o filho um chocolate não sei do que, e ele falou que passou do segundo, terceiro dia, ele foi lá
tipo um empresário muito incomodado, fica cansado das férias, foi lá conhecer, foi lá na retaguarda e entrou lá, Alexandre, aí eles mostraram, Alexandre Cacau Show, tem 3 filhos, a esposa gosta do bolo tal, o filho gosta do chocolate tal, então isso há 20 anos atrás. Então não tinha tecnologia para você fazer isso. Então hoje, às vezes, que você tem aí um simples estabelecimento, você tem uma grande vantagem. Qual que é a grande vantagem? Você está com um bico no balcão, você conhece a maioria dos clientes pelo nome. Então tudo isso você consegue fazer. É óbvio que para escalar, você vai precisar automatizar e você vai ter que ter a tecnologia. Mas enquanto você não tem isso, você não precisa criar esse disco voador assim, inacessível, porque senão você não vai ter investimento, não vai ter budget para contratar e talvez não vai ter nem cultura para pilotar isso. E eu vejo hoje a galera mais nova, lá no Grupo Nomura, é muita gente nova. Então eles querem fazer alguma coisa, de cara eles já querem trazer já assim, tipo, eu falo assim, para buscar as crianças na escola não precisa de uma Ferrari. Não é legal. A Ferrari é bom para outra coisa, só que eles já querem trazer a Ferrari. E a gente só precisa buscar a criança na escola. E aí eu faço uma outra analogia assim, você quer aprender a cozinhar? Pega um fogão velho, enferrujado da vovó que tá ali encostado, vê se faz sentido, vê se você vai saber cozinhar e a gente vai dando upgrade automático, aos poucos no fogão. Então é um pouco do retrato que são os desafios do varejo, de como a gente tem que lidar com isso. Então, lá em 2018, 2017, eu saí da NRF, nossa, dado é tudo, dado é o novo petróleo, dado é o novo petróleo, dado é o novo petróleo. Eu voltei maluco para cá para estruturar a nossa parte de dados. Inclusive, a gente fez um trabalho com a empresa daqui que teve rodada de investimento, a Indicium, bem legal, teve uma rodada de investimento grande, agora, se não me engano, $100 milhões. Estava aqui na CAT, eu acho, em Floripa. Aí estruturamos o nosso Data Lake, conectamos todas as nossas ferramentas ali. Isso lá em 2017, 2018, a gente passamos por uns 2 anos, quando ninguém falava em dado. Então, é um pouco disso, a gente tem que começar. Enquanto não começar, o negócio não funciona. E se eu disser para vocês hoje que a nossa estrutura de dados funciona plena, não funciona plena. Porque a gente tem uma série de desafios. Por exemplo, a nossa loja física. Aí chega o cliente lá, um argentino. Aí ele não precisa ter o CPF, o cadastro, todos os sistemas precisam ter CPF. Ele não tem. Pum, já não cadastra. A gente não consegue cadastrar. A gente tem que personalizar para colocar estrangeiro. Quando a gente personaliza, vira manual, a pessoa pode botar o que ela quiser. Segundo, como que a gente consegue engajar toda a nossa turma da ponta a ser louco por dados? Para criar a cultura da importância, para chegar para a nossa operadora de checkout, do caixa, e falar assim, olha, é muito importante que você pegue os dados do cliente, porque através desses dados a gente consegue impulsionar, a gente consegue monetizar, a gente consegue criar relacionamento. Então, eu acho que é uma construção de cultura, só que o varejo hoje ele está nessa agenda. Quem não fizer vai ficar para trás, não tem mais escolha. O CRM para vocês é percebido como uma ferramenta de negócio lá na ponta, nas lojas? Olha, já que a gente está falando da NRF, é disparado as ferramentas que mais tem inteligência artificial ferramentas de CRM. Isso é fato, né? O que mais tem. E eu vejo que cada vez mais as ferramentas elas vão ser commodity. Não é diferente. Uma ferramenta vai ser um pouco melhor, outra um pouco pior, uma entrega isso, outra entrega outra, mas vai ser muito commodity. A diferença vai ser o quê? A cultura de quem opera. Que essa cultura é a cultura digital. Então, como é que hoje a gente chega e fala assim, para os lojistas, assim, ou para os vendedores, fala assim, você sabe o que é a receita influenciada? A receita influenciada era feita há 20 anos atrás. Como é que a gente fazia? A gente pegava a nossa agendinha, ligava, fazia telemarketing, olha só, chegou coleção nova aqui na minha loja, quer vir aqui dar uma passada? Isso é receita influenciada. Só que hoje é de outra forma, é fazendo um post no Instagram, fazendo um tráfego pago, impulsionando de outra forma. Então, de novo, a gente tem que construir essa cultura no novo varejo, sendo pilotado, muitas vezes, pelo antigo varejista. Então, agora é o momento de reaprender, né? Então, acho que isso tudo são novos indicadores do varejo que, principalmente, quem quiser sobreviver tem que ficar atento. E já que tu falou nisso, assim, eu percebo uma grande dificuldade, isso é geral aqui entre os associados, na questão de pessoas, né? Porque muitas vezes tu tem a tecnologia, ok, mas acabou de falar, né? Tu precisa das pessoas também para que isso funcione, para que alimente e tal. Eu sei que o teu funciona, porque eu sou cliente da Arezzo
só acabei de comprar, já recebo um SMS dizendo que tem um bônus. E daqui a pouco me lembrando que o bônus vai expirar e que eu tenho que voltar lá para comprar, né? Então, mas fiquei pensando enquanto tu estava falando isso também, porque às vezes tecnologia, como tu falou, né? Se não for A, vai ser a B, enfim, mas e as pessoas? Como que a gente treina essas pessoas? Como que a gente faz eles terem esse mesmo, como tu falou, assim, essa desejo, essa gana que tu tem, né? É difícil. Então, eu vou fazer uma crítica dura aos varejistas, inclusive, né, eu me incluo, é que às vezes a gente parece umas velhas rabugentas, né? E normalmente, no pleno emprego, que é o Brasil aí, de 5%, o que falta? Pessoas, material humano. E quem quer trabalhar, tipo, o nosso negócio de domingo a domingo, feriado, né, comissionados, enfim, o varejo é realmente de botar a mão na graxa. Não é um negócio de usar propriedade intelectual, né, de segunda a quinta, quando quer. Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Porque como é difícil, e o que eu vou ter que ser de diferente, o que eu tenho que ser mais eficiente para eu conseguir criar uma cultura forte, selecionar melhor, para ter melhor desempenho. Então, desde 2017, toda a nossa área de RH é muito sustentada por tecnologia. Então, todo o nosso processo seletivo, ele inicia por uma ferramenta. Então, o candidato, toda a divulgação de vaga é via digital. O candidato, o que era antigamente lá, chegava com o currículo na loja, né, para pegar. Hoje, se chegar alguém na nossa loja, a gente manda um link para ele. Então, não tem interação humana nenhuma. Ele preenche todo o link. E aí, quando a gente abre uma vaga, a gente faz a descrição da vaga. Então, o que a gente quer? Porque hoje eu vejo muita gente entrevistando alguém sem saber o perfil que ele quer. Então, você está indo para uma entrevista suscetível a ser seduzido, né? O candidato que falar bem, for empático, você vai contratar. Então, o primeiro passo é esse, a gente fazer a descrição de vaga. E quando faz a descrição de vaga, tem a parte técnica, que é o quê? Conhecimento que precisa ter, e a parte comportamental. Então, por exemplo, vendedor, a gente precisa de alta energia, né? Precisa ser alguém com energia alta, por quê? Porque é cansativa, tem que botar a mão na graxa, tem que ser uma pessoa muito engajada, porque precisa realmente desse dia a dia. Então, a gente vai colocando tudo isso. Então, o candidato, ele preenche tudo isso, e aí a própria ferramenta, ela faz esse cruzamento do tudo que a gente busca de perfil técnico e perfil comportamental. E aí dá um percentual de match. Então, por exemplo, nada abaixo de 70 vai para uma entrevista nossa. Então, hoje a gente tem 35 lojas espalhadas em 3 estados, desde lá de Niterói, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Joinville, São Paulo. Como que a gente consegue padronizar uma escolha de perfil? Tem que ser sustentado por tecnologia. Porque se eu deixar na mão de cada gerente pensar essas escolhas subjetivas, vai ficar uma salada de gente. E o que acontece? Turnover alto, cultura fraca, e aí a gente não consegue. Então, eu acho que a solução não quer dizer que a gente consegue chegar ali. A gente sempre tem muitas lacunas. Eu não vou me surpreender se alguém for numa loja nossa ser mal atendido. Não vou me surpreender, porque isso é o que acontece no varejo, né? Aí o nosso desafio é sempre mitigar e ter menos lacuna do que na média do varejo. E eu acho que o caminho é ser sustentado por tecnologia. Mauro, a gente conversou de dados. E hoje tu conseguiu já implantar a cultura de dados, como tu veio falar, veio up-down, veio de cima, e isso é importante, importante, importante. E aí tu tens essa vivência de comércio, desde lá da loja da tua mãe, de 30 anos de calçado, e aí hoje tu trabalha com mais de 30 operações, então tu tem essa vivência desde o pequeno e até as grandes companhias, né? E aí a minha pergunta vai para me colocando no papel daquele pequeno que está começando, que ele está com a barriga no balcão, mas ele pretende ter uma segunda loja, pretende ter uma terceira loja. E aí, por onde que ele deveria começar a coletar esses dados? Qual ferramenta? Não digo nem qual ferramenta, mas começa pelo CRM, começa pela taxa de conversão, para depois ele ir galgando novos indicadores. Então, inclusive eu quero fazer um merchan aqui, eu dou mentoria pela plataforma eMentor, e muita gente vem com essa pergunta de lojistas menores, pequenos, e eu falo para eles assim, em muitos dos casos, calma, faz o básico agora, faz com a caneta no papel ou na planilha de Excel, depois começa a pensar em alguma ferramenta um pouco maior. Feito, né? Então, por exemplo, o cara lá tem 100 clientes. Cara, 100 clientes, desculpa, mas 100 clientes você quase consegue saber pela cabeça, né? Então vamos lá, vamos fazer básico primeiro, vamos botar na planilha de Excel ou num caderno.
Quando você tiver 200, 500, 1.000 clientes, a gente começa a pensar outra coisa. Por quê? Porque ali você vai começar a construir a cultura. Cultura de dado, cultura de CRM, e aí você vai deixando uma coisa forte, para depois, quando contratar uma ferramenta, que ao meu ver é commodity, você já tem uma cultura forte. É alguém pensando assim. Eu falo isso para você porque também numa NRF caiu uma ficha minha, porque eu sou da antiga geração. Sou nascido em 76. Eu tive aula de datilografia. Eu não sou da geração digital. Então o que acontece? Lá naquela NRF falou muito das duas gerações, que era da nova geração e da antiga geração. E eu vejo que nenhuma das duas isoladas conseguem ser muito fortes. Porque, vamos lá, pelas habilidades de cada uma. A nova geração, nossa retaguarda lá, são verdadeiros gênios. Assim, a gente quer fazer alguma ação, fala assim, a gente está com um problema em conversão. Aí eles vão lá, junto todos os BIs e as ações, ficam 1, 2 dias só na frente do computador. E eles fazem uma puta análise, um bom diagnóstico e um plano de ação. Só que eles acham que vão mandar um push para a ponta e vai rodar o negócio. Só que não é assim, vocês sabem que não é assim que acontece. Você vai gastar sola de sapato, arregaçar a manga e meter a mão na graxa. Que é qual a geração que sabe fazer isso? A antiga. Verdade. Só que, por outro lado, a antiga geração ela não é orientada por dados, porque ela não tinha dado. Então ela é muito intuitiva, ela toma muita decisão por instinto. E como que faz para esse cara que, por exemplo, tem sucesso, chegou lá em cima hoje, que sempre foi construído pelas decisões, pelo instinto, falar para ele assim, amigão, você tem que olhar para dado agora, esquece isso aí. Então, os dois vão ter que se adequar um pouco. Eu acho que essa combinação é uma leitura que eu tento colocar muito lá no grupo, assim, que a gente é gigantes executores, mas também a gente é muito orientado por dados. E hoje, eu costumo falar que eu tenho um pouco de preguiça de conversa empírica. Porque a conversa empírica, ela é infinita. Concorda? Concordo. Se eu chegar para você assim, eu acho você simpático. Aí o Lúcio fala, não, eu não acho que ele é simpático. Beleza, qual é a métrica dele, qual é a métrica minha? Enquanto a gente não metrificar o que é ser simpático, vai ficar empírica. Pela tua experiência, você vai achar que não, eu vou achar que sim, e vai ser infinita. Agora, vamos metrificar? Para ele ser simpático, o que ele é? Ele tem que sorrir, ele tem que olhar no teu olho, ele tem que ter um bom poder de escuta. Metrificado, acabou. Então, acho que hoje a gente tem muita coisa. E eu até me surpreendo pela quantidade de coisas que a gente consegue hoje ter orientado por dados. Vou falar 2 deles bem simples, assim. Um mais profundo e um bem simples. Teste de integridade. A gente tem teste de integridade para 600 pessoas que trabalham no grupo. Ninguém é promovido sem o teste de integridade. E o teste de integridade, olha que coisa doida. Tem o nível 1, 2 e o 3. Né? O 3 é o menos íntegro, o 2 é o mais flexível e o 1 é o mais rígido e o mais íntegro que tem. E aí eu fiz a minha primeira vez lá o meu teste, há 2 anos atrás, e o meu deu nível 3, o menos íntegro. Eu fiquei louco da vida. Como assim, né? Como assim? Tu tem negócio há quase 30 anos aqui, tem um monte de gente, tu respeita todo mundo, paga os direitos, os impostos. Ela, calma, Mauro, não é assim. O empreendedor, ele não pode ser muito rígido, porque senão os negócios não vão para frente. E aí me caiu uma ficha de como que a gente abria o negócio antigamente. A gente pegava o alvará, só que eles não emitiam o alvará de cara, eles emitiam só o canhoto do alvará. Né? Protocolo. Só o protocolo. E só que aquilo ali já te dava o direito. O cara que é muito rígido, ele não abre a loja. E o cara que é empreendedor, que tem que ser, tá aberto. O protocolo tá aqui. Por outro lado, o cara que é o CFO, o diretor financeiro, ele tem que ser um cara muito rígido, é o cara que está sentado em cima do cofre. Então ele tem que ser a integridade nível 1. Então não existe certo, não existe errado. Existe adequações para cada função, o que colocar. Então esse é um dado que você vai colocando, que antigamente sempre ficava empírico. Esse cara serve para CFO. Por quê? Porque ele é um zagueirão, ele é duro, ele é rígido, né? Joga na defesa. Então esse é um exemplo. O outro dado que eu acho que é talvez um dos mais disruptivos, que eu não conheço nenhuma empresa que está fazendo, a gente lançou, fui na 2000, deixa eu ver, eu gravei um podcast com o Alfredo Soares, ano retrasado lá na NRF. Esse ano eu gravei de novo. E eu falei lá que a gente estava querendo fazer um projeto de Health Score, que é a escorização das pessoas. E aí eu lembrei você falando aí demoraram 2 anos para botar o evento de pé, a gente está aí quase 2 anos, 1 ano, 10 meses, e conseguimos fazer o kickoff fazem 3 meses desse projeto. Então, a gente escorizou as 600 pessoas do grupo. Por que isso? Porque eu acredito que o mundo está indo para o caminho da escorização.
né? A gente é escolizado todos os dias, como passageiro do Uber, o motorista do Uber, o iFood, né? A gente, imagina, você chegou numa cidade no interior sei lá, de qualquer estado, você tá no hotel, vai pedir um iFood, você vai ver uns mais bem avaliados e assim por diante. Então, para sair das conversas empíricas, imagina assim, eu vou chegar, vou aterrissar na nossa regional do Rio de Janeiro, aí sento com a nossa supervisora comercial, não, o nosso time daqui é muito engajado, né? Aqui é bem a fala do carioca, né? Engajado para quem, né? Engajado, todo mundo muito bom. Então, beleza, deixa eu ver os dados, né? Deixa eu ver os indicadores. Então, eu acho que cada vez mais vai começar a fluir melhor, vai ter uma relação mais leve, porque vai estar aqui o Health Score. E o Health Score, ele tem metas quantitativas e qualitativas. Então, as quantitativas são mais fáceis, né? O nome já diz. Mas as qualitativas match de cultura, match com o perfil do cargo. Então, são coisas que eu acho que tem um valor aí, né? Eu prefiro muito mais trabalhar com uma pessoa com match de cultura alto, que desempenha 8, do que um desempenho 10 com match de cultura baixo. Porque provavelmente vai ser voo de galinha com match de cultura baixo. Inclusive, aí tu consegue até ou potencializar ou até tentar corrigir algum score baixo daquele colaborador. Né? PDI serve para o plano de desenvolvimento individual. Então, só isso aqui eu estou falando um pouco, talvez seja um pouco distante para o lojista pequeno, mas só para talvez criar uma luz de entender assim, ó, o mundo está caminhando por dados. Então, se preparem para estruturar seus dados, que comecem no caderninho, depois vá para a planilha de Excel, depois vá para um CRM, depois vá para um Data Lake, uma coisa maior. Mas eu acho que tem que caminhar para isso. Eu queria pegar um gancho que você falou. Você trouxe o exemplo do convívio das gerações enquanto funcionário, né? Hoje a gente convive com várias gerações ao mesmo tempo dentro da empresa, mas tem um lado do consumidor também. E os hábitos, eles mudaram bastante, né? Tanto na relação com a marca, quanto até na relação de consumo. E eu sempre falo, eu tenho 2 filhas com idades, uma tem 33, uma 25. Apesar de estarem muito próximas à tecnologia, eles acabam comprando um pouco diferente, porque tem um hábito diferente das duas ali. Queria trazer isso para dentro do negócio. Como é que vocês, dentro do grupo, olham para essas gerações que têm essas mudanças de hábito completamente diferentes e precisa de um atendimento diferente? Então, de repente, se pegar uma pessoa lá de 16, 17 anos que já está empoderada, já tem um cartão de crédito muitas das vezes, até um adulto, né? E aí, como é que vocês tratam esse tipo de cenário de gerações diferentes quanto consumidor na mesma loja, numa Adidas da vida? Então, um dos temas mais falados e tratados aí na RF foi a personalização. Então, a personalização não é personalizar o produto, é personalizar o cliente. Que o nosso marketing sempre foi como? A gente ia botando em potes, né? Ah, o cara comprou a camisa do Flamengo, pum, flamenguista. A mulher de advogada, pum, usa terno. Né? Ah, calça 38, comprou uma chuteira, joga futebol. Mas nem sempre, a pessoa pode comprar uma chuteira 38 de presente, a pessoa comprou uma camisa do Flamengo para o filho e não é para ele. Enfim, então, cada vez mais personalizar esse cliente. Agora, qual que é o desafio? Imagina assim, você pega uma grande varejista, um supermercado. Pô, ele vai personalizar o cliente. Que preguiça, né? O cara fatura 5 bilhões, 10 bilhões. E aí que vem o papel da tecnologia. Porque a partir do momento que você começa a automatizar, aí você automatiza, tem o dado, aí vem a inteligência artificial e começa a personalizar o cliente. Ah, esse cliente é o quê? Ah, não, esse cliente aqui, eles começam a fazer testes. Pô, esse cliente aqui, ele comprou carne. Daí, antigamente, a gente montava no pote assim, comprou carne para churrasco e a cerveja junto. Eu tava lá na NRF, eles falaram, fizeram um teste lá de AB com café. E teve uma liga gigantesca. O cara compra carne com café junto. E assim por diante. Então, entrando um pouco na tua pergunta, é como entender cada consumidor do seu perfil. Só que eu vejo isso um abismo ainda do mercado, não só do brasileiro, mas eu vejo um abismo de como eu vejo muitas marcas conseguindo criar ações de comunicação direto com esses consumidores, diferentes de diversos âmbitos, porém uma dificuldade de as marcas conseguirem identificar cada um deles. Então, eu acho que hoje eu não vejo assim, por exemplo, eu vejo ainda o varejo muito... É como se tivesse um hotel, só tem cama de casal, por exemplo. Então, hotel que só tem cama de casal não vai atender 2 executivos, não vai atender berço, criança. Então, eu vejo o varejo ainda muito no modelo standard, né? Agora, já existe, por exemplo,
tecnologias, que a gente fez um tour lá na NRF, que identifica o cliente, quando ele entra na loja, já cria um número e o vendedor já no próprio aplicativo já recebe, ó, esse cliente é o Lúcio, ele mora no Rio de Janeiro, vem de vez em quando para Florianópolis, compra na Adidas, o tamanho dele é G, a última compra é tal. Só que eu acho que isso ainda aí fomos perguntar se a empresa estava no Brasil, ainda não, talvez é uma startup de lá, eu acho que ainda é distante, mas vai chegar lá. Mas você não acha que está muito ligado? A grande maioria dos varejistas, né, vem de um varejo muito familiar, né? Então a própria família está ali à frente. A impressão que eu tenho não tem um pouco de uma necessidade de mudança de mindset também do empresário em relação à tecnologia como uma ferramenta para ele? Esse é o desafio da antiga geração, né? Que eu falei, que eu coloquei, né? Porque como que faz para um cara? Pô, eu vi alguns supermercadistas muito grandes, fatura mais de bi, mais do que 1 bi, e o controle de gestão dele tudo em Excel, sem RP, sem tecnologia quase nenhuma. Mas por outro lado, o primeiro, né, a galera mais nova já chega com a crítica. Pô, esse cara aí tá defasado, esse cara aí vai quebrar em 3, 4 meses. Já eu começo assim, opa, peraí. Se ele consegue tocar um negócio de 3, 4 bi assim, alguma coisa ele tá fazendo, né? E aí a gente vai olhar o feijão com arroz, que é o básico, ele faz as entregas. Que é o quê? Ele compra os perecíveis direito, são bons produtos perecíveis, não tem pouca ruptura em gôndola, sabe fazer reposição. Então, no final, é o básico isso, né? Que deixa o negócio sobrevivendo. E às vezes vem a nova geração, só com tecnologia, que quer fazer lá sabe, quer fazer o extraordinário, e às vezes descobre o básico. Então, eu acho que é o encontro e o desafio de conseguir fazer da nova geração entender que quem mete a mão na graxa, quem faz o básico, quem entende do negócio, do core business, tem um valor e a gente tem que fazer isso. E a antiga geração, que é analógica, está aberta ao novo para conseguir trazer a tecnologia a favor, para trazer e escalar e principalmente sustentar o negócio de uma forma bem mais sustentável. Porque enquanto você está em planilha de Excel de controle, você está muito vulnerável, né? Eu sempre falo, né, nas minhas apresentações, eu venho do mundo de tecnologia, não importa se você vai fazer no Excel, num caderninho, para mim aquilo ali é uma ferramenta também, é a tecnologia que tinha na época. Se vai fazer num papel de pão sujo de manteiga, o importante é que ele saia do outro lado, né? E aí, um outro ponto para mim importante é o impacto do e-commerce. Como é que isso é para vocês hoje? Então, a gente pode falar com bastante naturalidade, porque o e-commerce para a gente é um concorrente direto. A Adidas ela não integrou os canais, e ela tem um share bastante alto no e-commerce. Eu acho que, pensar assim em setores, eu acho que o mais alto é livro, depois eu acho que é eletros, depois eu acho que já vem os esportivos. Deve estar entre os top 5. Tá mais ou menos por aí, eu vi no outro dia. Por aí. Então, assim, a gente sofre bastante com o e-commerce, mas, por outro lado, a gente tem que ter inteligência. Porque isso eu estou falando porque é o que a gente tenta construir a cultura lá dentro. A gente não tem que achar que o e-commerce rouba a venda da gente. Você imagina o seguinte, você tá por trás de uma grande marca mundial. Aí você tem a licença para operar no Brasil. Aí você vai falar assim, e só que você não tem a licença do e-commerce. Aí você vai falar assim, não, eu não quero que a marca tenha e-commerce no Brasil. Você vai deixar a marca mais frágil, né? Se você pensar em além, tem o cross. Pô, a pessoa entra no site, compra na loja, a pessoa tá na loja, compra no site, a pessoa vai no cinema, vê na loja, compra no site, retira na loja e assim por diante. A gente tá fazendo o clique retira e só agora. Então, acho que isso aí tem que acabar com esse paradigma, assim, né? E isso muito sobre a receita influenciada, que eu vejo pouca gente falando. Porque a receita influenciada não é só o vendedor, às vezes uma loja influencia para comprar na outra, né? O marketing influencia para ele comprar. Então, o site influencia, sim, para ele comprar a loja física, assim como a loja física influencia para comprar em outros canais, assim como o multimarca ou o atacado influencia para vender. A gente tem realidades, por exemplo, em shoppings em São Paulo, que tem mais 10, 12 lojas dentro do mesmo shopping que vende Adidas. Então, eu costumo dizer que a gente está num cenário bem hostil. O que é hostil? Que é soco, tiro e bomba. O soco vem do site, da própria marca, o tiro vem do atacado, e a bomba ainda vem dos outlets que são rodados para desovar os excessos de inventários. Mas, por outro lado, é assim que funciona. Então, você não adianta querer ficar reclamando assim, não acho que dá para operar sim, dá para operar muito bem diante desses canais. A gente
ainda escuta até hoje falar de omnicanalidade, mas para muita gente não está resolvido, né? Isso para você está resolvido? Eu acho que a omnicanalidade tem pouquíssimas redes que conseguiram implantar. Não falo a tecnologia, eu falo a cultura. Né? Porque você tem 10 lojas, 20 lojas, é fácil colocar. Eu quero ver 2.000, quero ver 3.000 lojas, né? Ou 1.000 lojas conseguir implantar. Eu acho que a gente tem bons cases no Brasil, tem bons cases. Eu acho que a gente tem que começar a desconstruir alguns paradigmas e eu acho que todo o ecossistema do varejo tem um desafio para ter um entendimento aí. Vou te dar alguns exemplos aí que são polêmicos, assim. Se você entrar, por exemplo, na minha loja do Shopping Eldorado e você querer comprar um Ultra Boost número 41, preto, eu não tenho na loja do Shopping Eldorado, mas eu tenho na loja do Shopping Morumbi. Eu disparo do Shopping Morumbi, você recebe até em 1 hora na tua casa. Esse lead é de qual shopping? Do Shopping Eldorado. Só que quem faturou foi o Shopping Morumbi. Diferente, né? E a administração diferente. Concorrente. Meta e tudo, né? Então, até nossa, mas por exemplo, então o Morumbi acabou fazendo uma venda de um lead do Eldorado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Você compra no site, retira na loja. A venda é física ou é digital? Talvez se não tivesse o clique retire, a pessoa não compraria no digital. Por quê? Porque o país, Brasil, é um país horizontal, né? Muita gente mora em casa. Você mora em casa e não tem, ninguém em casa, como é que você vai comprar no e-commerce para fazer a entrega? Nos Estados Unidos, a Amazon só joga depois do lado do muro. No Brasil não dá para fazer isso, né? Então, eu acho que tem uma série de situações que eu acho que tem desafio para acomodar. E também quebrar alguns paradigmas. Então, vamos lá. Pegar uma marca que tenha, 500 pontos de venda no Brasil. Aí ela tem o canal físico, via B2B, B2C, e tem o warehouse dela lá que está o e-commerce. Ela não usa como last mile esses 500 pontos de venda. Então ela tem que ter um warehouse lá atolado de inventário. Então olha o quanto que tem de capital imobilizado lá naquele estoque. Enquanto que ela poderia usar os 500 estoques para last mile. Além de converter mais, porque o last mile ele converte mais, você quer às vezes fazer uma compra para entrega hoje ou amanhã, o negócio dela fica muito mais asset light. Você desmobiliza o capital imobilizado, todo o warehouse lá do estoque, e utiliza o estoque da tua rede. Então, só que isso pouquíssimas marcas fazem, e os grandes CEOs ou CFOs da empresa não fazem nem essa conta ainda. Porque tem que chegar para eles e falar assim, bichão, acorda aí, cara, vamos desmobilizar aí esse caminhão de capital de giro que tem aqui no warehouse e vamos usar o que está no mercado. Seja o desafio, talvez, para o atacado, que vai ser mais difícil, mas para a loja própria é mais fácil, e para click retire também, que pode usar as lojas próprias, também fica bem mais fácil, né? Mas, por exemplo, eu acho que quem faz isso muito bem é a Magazine Luiza. Eu esqueci o número, mas é algo bem assustador. Mais do que 60% das vendas de e-commerce da Magazine Luiza é entregue pelas lojas. Então, você imagina a diminuição de inventário. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o dias de carrego de estoque. Por exemplo, vou fazer uma conta bem simples, tá? Vamos dizer que você tem a margem de 100%. Você vende 1 milhão por dia, então você tem margem de 100%, então quer dizer que custa 500 mil o teu estoque do dia. Então, um dia teu de estoque custa 500 mil. Então, se você baixar a tua cobertura um dia, baixa 500 mil reais. Se você baixar 10 dias a tua cobertura, baixa 5 milhões de reais. E eu vejo poucas empresas de varejo fazendo essas contas, principalmente as médias. Então, eu vejo hoje alguns mentorados que eu falo assim, eu chego a me assustar, assim, eu vejo coberturas de 12 meses, 11 meses. Aí eu falo assim, posso dar um palpite? Eu falo que você não está vendo o dinheiro da tua operação, mas o teu DRE está dando bonito, né? É isso mesmo, Mauro. Eu falei, onde que está o dinheiro? Daí, obviamente, que ele fala, está no estoque. Tá no estoque. Não tem milagre, porque no DRE não aparece o que você não vende, né? Se você fizer o PNL, lá vai aparecer, mas no DRE não aparece. Você olha aquele dinheiro, cadê o dinheiro? Então, também tem que tomar muito cuidado, porque não é do dia para noite que você tem que chegar assim, bichão, agora baixa a tua cobertura de 12 meses para 3 e do dia para noite. Por quê? Por que não? Porque para você baixar a cobertura, você tem que ser mais eficiente. Você tem que ser mais assertivo, senão você vai ter muita ruptura, vai ter perda de venda. Então, tudo isso são situações que eu acho que ainda o varejo ele vai precisar ter essas agendas, e eu acho que cada vez mais, principalmente no Brasil, que é um desafio logístico, cada vez mais esse last mile assim, é mais importante. Porque eu vi um artigo dos e-commerce
eu não vou me lembrar exato, mas São Paulo converte o dobro da média do Brasil. Por quê? Porque os warehouses estão tudo ao redor ali de São Paulo, Extrema, São Paulo, sabe? Então, por quê? Você compra e entrega no mesmo dia? Imagina você tá lá em Manaus, você compra para entregar daqui 5 dias, você já fez a conta o seguinte, vamos dizer que dia 23 de dezembro, o dia que mais vende do ano, caiu numa segunda. Sábado você vai comprar no e-commerce? Domingo você vai comprar no e-commerce? Segunda você vai comprar no e-commerce? Você não compra. Os melhores dias do ano você não compra. Porque você não tem last mile. Se tivesse last mile, você compra. Não, eu vou comprar, vou pegar ali na loja. Então, acho que isso são todas as agendas aí que o varejo vai precisar fazer essa entrega. Então, eu acho que o Brasil, retomando a pergunta, eu acho que o Brasil ele evoluiu sim para a parte do omnicanalidade, na parte de ferramenta. Eu acho que até a parte cultural, acho que até a gente está na frente dos Estados Unidos, tá? A gente fez algumas visitas lá em Nova York, meio que deu para ver assim, pô, o Brasil tá fazendo bonito. Eu ia fazer esse comentário, né? Durante muito tempo, a gente olhava para os Estados Unidos como uma referência. E hoje a gente já consegue perceber que tem gente aqui fazendo melhor do que muita lojista, muita empresa lá. Mas aí, quando a gente começa a olhar para o outro lado do mundo, e você vê o quanto a China tá avançada, você vê que esse gap ele está cada vez maior. E quando eu olho para isso, eu estive na China recentemente e voltei de lá extremamente assustado como funciona o varejo, meio de pagamento, você não circula dinheiro. Como é que é isso para você na sua cabeça? Então, o pessoal lá, eu fui para a NRF com a BTR Varese, né? Eles falaram sobre isso, que a China ela já vem da origem digital, porque a China era fechada. E quando ela se abriu, já estava tudo digital. Enquanto que a gente não, a gente é acostumado a fazer transação com moeda, papel, né, entrega, enfim. Então, ela já parte com esse share digital muito maior. Então, voltando assim, eu acho que o Brasil, ele é early adapter, né? O brasileiro, ele é, tanto no Uber, Facebook, ele é sempre um early adapter. A gente tem algumas empresas que estão com bastante sucesso. Então, por exemplo, a Arezzo & Co, cara, ela botou de pé a omnicanalidade dela em uma semana, na pandemia. E o sucesso do live commerce, né, deles. Exato. Então, a gente chega a ter participação de 28% nos canais digitais. Na Arezzo & Co, a gente é até benchmark. Então, considera tudo. Considera daí prateleira infinita, considera click and collect e considera WhatsApp Sales. Então, 28% é bastante coisa, né? Sabe quanto é a média da rede? 5. Então, dificuldade de quê? De novo, cultura. Pô, você tem gente entregando 28, 27, 26, 25, tem gente entregando 0, 1, 2, Sim. 3, 4. Então, acho que é um pouco mais de 5. Eu falei o número errado, mas é um pouco mais agora. Mas para você ver como tem um desafio. Eu acho que o Brasil, ele evoluiu muito pelo seguinte. Hoje, a mercearia da esquina tá vendendo pelo WhatsApp. Seja plugado no iFood... Tem que, né? Ele tá vendendo pelo WhatsApp. Tem que. E o americano e o europeu mesmo está 2 voltas atrás. O europeu, você vai lá, parece que ele tá assim, há 20 anos atrás, assim, no varejo, né? E o que me chamou a atenção na China foi você ver como não tem circulação de moeda, né? Na grande maioria das grandes capitais ali, das grandes localidades. É o fato de você ter um senhor de idade, uma senhora de idade, de 80 anos, e tá ali no celular e tá tudo certo. E você foi olhar para aquilo e falei, nossa, a tiazinha ali tem uma habilidade talvez menor do que a minha ali, porque se não for daquela forma, ela não vai comprar o remédio dela. Ela não vai comprar, porque é tudo digital, tudo meio digital. O dinheiro acho que digital. Essa foi uma das grandes entregas da pandemia, né? Acelerou a terceira idade no digital, né? Pela necessidade. Né? Exato. Posso dar um 180? Ô Mauro, o quanto tu enxerga, assim, eu vejo que tu viaja bastante, né, pelo que eu te acompanho nas redes, participa de bastante eventos, e aí gostaria da tua opinião pro lojista, que muitas vezes ele fica atrás do balcão, o quanto tu acha importante ele se organizar para desenvolver uma liderança e ele poder, esporadicamente, ou às vezes, ou com certa frequência, sair um pouco da loja, viajar um pouco, abrir um pouco a cabeça, participar de associativismo, participar de eventos iguais a esse que está acontecendo aqui hoje. O quanto tu acha isso importante do lojista? Eu posso falar com bastante naturalidade isso, porque eu fiz isso, né? Eu passei por isso. E eu costumo dizer que quando a gente é pequeno, a gente bate escanteio e faz o gol.
Tem essa. Você é tudo. Quem é o marketing? Eu. Quem é o comercial? Eu. Quem é o gerente? Eu. Ah, se a funcionária faltar, quem cobre? Eu. Assim que funciona. A regra do jogo é essa. Não adianta ficar reclamando, a regra do jogo é essa. Eu acho que a partir do momento que você vai crescendo, você vai ter que tendo uma preocupação um pouco maior em formar gente. Se você não vai crescer, está sempre estagnado, você vai comandando aquilo ali. Agora, para você ir crescendo, você vai cada vez tendo menor relevância dentro do teu negócio. Eu costumo dizer lá no grupo que cada dia que passa eu vejo que eu estou menos preparado para tocar o grupo. Porque está cada vez mais difícil e esse é o grande desafio das organizações. As organizações que crescem, às vezes as pessoas não acompanham a necessidade. E o varejo você multiplica ainda por 3, ao cubo aí, porque mudou muito. Então eu vejo o seguinte, eu vejo que para esse pequeno empresário eu vejo muita oportunidade no varejo. Acho que vai ter muita gente rodando, porque antes para passar de ano era 7, agora é 8,5. Nesse limbo vai ficar bastante gente e quem ir passando de ano vai ter bastante oportunidade. Então esse evento que vocês estão fazendo, eu acho que é um baita exemplo, porque o associativismo ele aproxima, empodera, né, o empresário e deixa ele mais confiante, então para realmente arregaçar a manga e fazer, porque o exercício do empreendedorismo é isso, às vezes você mergulha nos escuros, principalmente quando você é pequeno. Eu costumo dizer assim, olha, o mundo foi muito generoso comigo, porque, olha, eu fiz uns desafios, assim, que hoje em dia não daria mais para fazer, sabe? Eu fiz, assim, me jogava nos empreendimentos sem fazer análise de impacto nenhum, praticamente, tudo na cabeça. Não é que eu fiz uns desafios, eu fiz uns desaforos de negócio que hoje em dia não permite mais, né? Mas não adianta, o que está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso, para o empreendedor é o contrário. Primeiro progride, depois organiza. Progride e organiza. Então, eu mentoro muito isso. Às vezes as pessoas começam a crescer aceleradamente e quando você olha para trás, está uma confusão. Pô, bichão, para agora um pouco, deixa de crescer, organiza, depois cresce de novo. Só subida não dá. Então, eu acho que é um momento bem legal dos varejistas, principalmente pequenos, que estão com pouca dívida, com baixa alavancagem, com esse juro altíssimo, caro. Agora é a hora que vai aparecer oportunidade para eles. Então, quem tiver um pouco mais fortalecido aí, seja com gente, com cultura, eu acho que vou simplificar, que é difícil simplificar, né? Mas o varejo são duas coisas, produto e pessoas. Com 2 P's. Isso é 80% do varejo. O resto, eu falo assim, às vezes a gente quer complicar muito, mas no final do dia, o que o varejista ele quer? Ele quer que entre um cliente na loja dele, física ou digital, que ele compre um produto e que ele saia feliz da vida, realizado. Isso, no final do dia é simples. Óbvio que toda jornada é complexa, mas no final do dia é isso. Então, é focar nisso. Principalmente quando é pequeno, é focar nisso e aí crescendo aos pouquinhos, aí vai evoluindo. Muito bom. Vamos partindo para os finais. Mais algum... Se deixar, a gente vai, mas não vão deixar a gente aqui, então... Se abrir uma garrafinha de vinho, nós vamos ir longe aqui. Então, a gente vai agradecendo a participação aqui do Mauro Nomura. Mauro, e se o pessoal quiser te acompanhar um pouco mais nas redes, quais são os teus contatos? Eu estou no LinkedIn e no Instagram, Mauro Nomura. Nomura. E o grupo é grupo.nomura. A gente Então, acaba compartilhando bastante coisa de varejo. Legal. Então eu peço a gentileza de seguir o Mauro e também se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, ativa o sininho, que de vez em quando a gente vai, esporadicamente, não, frequentemente, vamos chamar assim, a gente vai estar aqui falando sobre loja, lojista, e a CDL de São José vai ficar totalmente à disposição. Eu quero agradecer a participação aqui do Lúcio, que é diretor do Conecta 360, e faço o convite para você vir aqui conhecer o Conecta, conhecer as opções e os inúmeros lugares para potencializar o seu comércio, a sua loja. Quero agradecer a presença da Cíntia Pieri, a nossa vice-presidente da entidade, da CDL de São José. E eu sou o Diogo Bess, diretor de comércio, e a gente agradece de coração a sua presença, que você acompanhou até o final. Muito obrigado. Valeu!